Que Deus abençoe a todos vocês, muito boa noite. Nós estamos aqui para ajudar você, para ajudar a fortalecer os obreiros, fortalecer os membros e ajudar você que está afastado, você que está longe do Senhor Jesus, mostrar para você que ainda há lugar no reino dos céus, ainda há lugar. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar para que onde eu estou, vós estejais também. Então, tanto você que se encontra longe do caminho do Senhor Jesus, você que se encontra afastada dele, afastado dele, você que é uma pessoa que foi obreiro, foi um auxiliar, você foi um pastor, você foi uma esposa, um membro da igreja, um integrante de algum grupo da igreja, e por alguma razão você se afastou, está longe do Senhor Jesus, longe da igreja, longe de tudo, e está sofrendo, está gemendo. Como também você que nunca pôs os pés na Igreja Universal e você está longe dele. Você não sente, assim, uma sensação de desproteção? Você não sente um vazio dentro de você? Esse vazio, esse buraco na sua alma é por conta da ausência do Senhor Jesus. Ele não está assentado no lugar que é dele dentro de você. Por essa razão, você está sofrendo, está gemendo. E quando isso acontece, não tem como, o Bispo Irlan, não tem como a pessoa tentar preencher esse buraco, tentar suprir essa necessidade da alma de ter o Senhor Jesus dentro de si com outras coisas. Não adianta, o sexo não resolve, porque na hora do prazer sexual é rápido, é tudo rápido, né? E continua o vazio, a droga a mesma coisa, o álcool a mesma coisa, não adianta tentar preencher com trabalho, não adianta tentar preencher com nada. Só o Senhor Jesus é que consegue preencher esse espaço vazio dentro da pessoa. Porque esse vazio que a maioria das pessoas carregam tem o tamanho de Deus. Então, somente Ele pode preencher. Não existe nada nem ninguém que possa, suprir esse vazio. Só quando a pessoa se rende, ela reconhece, ela está tendo nesta noite a oportunidade de se render no momento da oração, falar com Deus e pedir e chamar que o Espírito Santo ele venha e tome o lugar que é dele na sua vida. Exatamente. Isso pode acontecer agora. Isso pode acontecer agora aí onde você está. Aí onde você está, ainda que você esteja dentro de um presídio, né, numa situação desesperadora aí dentro de um presídio, de uma cela úmida, ainda que você esteja no hospital, né, foi diagnosticado o coronavírus em você, ou você está com algum tipo de doença como câncer, ou qualquer outro tipo de enfermidade, o Senhor Jesus pode fazer isso agora em você. Só depende de você. Só depende de você buscá-lo de todo o seu coração, com todas as tuas forças. E é o que nós vamos fazer agora. Prepare um copo com água, aí onde você está, e nós vamos entrar na presença de Deus e vamos falar com Ele.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, querido e santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu me curvo diante da Tua face, diante da Tua presença, para invocar a Ti, meu Pai, em favor de todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, orando conosco, obreiros, obreiras, que o Senhor visite a cada obreiro, a cada obreira, meu Pai, que se encontra assistindo e orando a Ti neste instante. Fortaleça os obreiros, fortaleça cada um deles, meu Pai. Dê a eles a condição de se manter de pé na Tua presença até o fim. Nós oramos por aqueles que se encontram, sabe, afastados de Ti, aqueles que se encontram, meu Deus, numa situação desesperadora, porque o buraco é grande na alma, eles não sabem o que fazer, não sabem, meu Deus, para onde ir, não tem certeza nenhuma do amanhã. São pessoas, meu Pai, que quando olham para o futuro, não enxergam o que nós estamos enxergando. E quando eu falo futuro, eu falo a vida eterna. Ó, meu Senhor Jesus, visita cada uma dessas pessoas agora. Injeta o Teu poder na vida deles agora. Dê forças para essa pessoa voltar. Dê forças para aqueles que ainda não entregaram a sua vida no altar, entregarem, Senhor. Porque não há outro lugar onde nós possamos nos sentir, possamos estar seguros, a não ser o altar, a não ser nos Teus braços. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, visita agora a todos e arranca toda tristeza, todo vazio, toda depressão, medo, síndrome do pânico, toda angústia. Meu Deus, todos os demônios sejam arrancados, queimados, destruídos, sejam expulsos dessa vida agora. Todas as doenças, todas as enfermidades, meu Pai, as doenças nos pulmões, no coração, a doença, meu Pai, na cabeça, nas pernas, no útero, nos ovários, nas trompas, a doença, meu Deus, o câncer de próstata, o câncer, meu Pai, que está alojado no pâncreas dessas pessoas, está no corpo dessas pessoas, seja arrancado, queimado, destruído, e que a Tua luz, meu Pai, resplandeça na alma dessas pessoas. Ó Deus, nós determinamos isso agora, meu Pai. Visita agora os aflitos, os desesperados, visite os presídios, Senhor, onde tem gente lá agora, meu Pai, orando, chorando na Tua presença, meu Deus. Traz, meu Pai, o alívio na alma dessas pessoas. Visita os hospitais, Senhor, porque tem pessoas agora deitadas numa cama sem saber o que vai acontecer com elas. Ó, meu Senhor, ó, meu Deus, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso, meu Pai. Salva essa gente. Salva, meu Deus. Salva essas almas. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite cada um deles e faça com que, através dessa água, Senhor, que nós vamos beber, meu Senhor, seja ela um ponto de contato entre o Senhor e cada uma delas. Eu Te peço agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,
faça isso. Unge essa água. Unge essa água que está nas mãos dessas pessoas agora. E ela seja o teu poder entrando no ser de cada um. Em nome do Senhor Jesus, beba da água agora. Eu entrego nas tuas mãos, meu Pai, a cada uma dessas vidas. Dê uma noite tranquila, um sono suave, um despertar alegre na tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Eu hoje estou aqui, querendo te rever, trazendo um vazio gigante em meu ser. Hoje sei que eu nunca deveria te deixar, pois um prazer igual eu nunca pude achar. Me afastei de ti, não querendo compreender que tudo que passaste foi por muito me querer. Hoje eu entendo sim que foi pra me conquistar, que tudo que sofreste foi pra me abençoar. Vem habitar em mim, pois irás me fazer bem. Eu quero declarar que sem ti não sou ninguém. Vem habitar em mim, agora eu te quero ver. Eu tenho muito medo que me rejeites também. Me afastei de ti, não querendo compreender que tudo que passaste foi por muito me querer. Hoje eu entendo sim que foi pra me conquistar, que tudo que sofreste foi pra me abençoar. Me afastei de ti, não querendo compreender que tudo que passaste foi por muito me querer. Hoje eu entendo sim que foi pra me conquistar, que tudo que sofreste foi pra me abençoar. Me afastei de ti, não querendo compreender que tudo que passaste foi por muito me querer. Hoje eu entendo sim que foi pra me conquistar, que tudo que sofreste foi pra me abençoar. Bom, nós estamos vivendo a Fogueira Santa de Israel em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Essa campanha que tem feito uma transformação. O objetivo da Fogueira Santa é a transformação interior das pessoas. E quando as pessoas elas vão para o altar e colocam a sua vida no altar, o seu ser, a sua alma, colocam o que elas são primeiro e o que têm, o que pretendem ser e o que pretendem ter sob o domínio do Senhor Jesus,
o resultado é inevitável, como foi o caso da Ana Paula. Ana Paula é uma jogadora de voleibol do Brasil, né, da seleção brasileira, e ela fez isso. Ela teve uma experiência forte na Fogueira Santa de Israel. Veja só o depoimento da Ana Paula. Ana Paula, conta pra gente como é que era a sua vida, o que é que você fez para mudar, o que é que a Fogueira Santa tem a ver com essa mudança da sua vida e como é que você está hoje? A Fogueira Santa é responsável, né, por todas as minhas conquistas, porque eu era afastada da Igreja Universal, fui criada dentro da igreja e me afastei. E quando eu voltei, bispo, eu voltei bem numa época de Fogueira Santa. E eu voltei na seguinte situação: com depressão, desejo de suicídio, vida financeira e profissional amarrada, porque na época ainda não era profissional, e todo mundo via em mim uma mulher alta, forte, mas amarrada. Não acontecia, eu tinha tudo para arrebentar, para ser uma ótima jogadora, mas eu não ia para frente. Vida financeira, na época eu jogava no time, eu ganhava R$1.000 e meu salário estava atrasado 3 meses. Uma revolta muito grande dentro de mim, porque os meus pais, que sempre me criaram tão bem, viviam numa situação, numa casa, que eu odiava a chuva. Porque quando chovia, chovia tudo dentro de casa. A ponto de um dia chover tanto que o telhado do quarto da minha mãe voou e molhou todas as coisas dela, guarda-roupa, as roupas. E foi uma situação humilhante para ela e eu vi tudo aquilo. Também era muito humilhada pela patroa dela, trabalhava muito, ganhava pouco e muito humilhada. Então eu cheguei na Igreja Universal, voltei, né, para a Igreja Universal, numa situação que nenhuma área da minha vida falava assim, essa área da vida estava boa. Eu tinha problema em todas as áreas. Minha vida sentimental também destruída, porque os meus relacionamentos duravam no máximo 1 ano, e eram relacionamentos de briga, de traição, e eu queria também ser feliz no amor. Então eu voltei assim, destruída mesmo, e eu lembro que quando eu cheguei, o pastor não me conhecia, ele estava pregando para a igreja, mas eu vi como o próprio Deus falando comigo. Porque ele falou assim, se o que você tem vai mudar a sua vida, não coloca no altar. Agora, se você precisa de uma transformação, vem com tudo para o altar. E na época eu tinha R$1.200 guardados, que eu morava numa república com outras meninas, era o dinheiro para eu comprar comida, coisas de higiene pessoal e sobreviver até eu receber. Bispo, mas eu vi Deus falando comigo e eu falei assim, eu quero ver se o altar funciona mesmo, se o que eu ouvi na igreja de outros testemunhos é verdade e se Deus tem poder mesmo para transformar a minha vida. Eu não tinha nada a perder. Eu poderia pegar aquele dinheiro e comprar comida, coisa de higiene pessoal, e uma hora ele ia acabar e eu ia ficar na mesma situação ou pior. Então eu peguei todo aquele valor e vim com tudo para o altar. Você entrou na Fogueira Santa mesmo? Entrei na Fogueira Santa. Você fez do jeito de Deus, né? Era o meu tudo. Eu poderia colocar metade e outra metade comprar, ou pegar R$200 e colocar 1.000, mas Deus me pediu tudo. E eu falei, eu vou ficar, meu Deus, eu estou na sua dependência. Eu não morava mais com os meus pais, então, assim, para comer na casa dos meus pais, eu morava numa república, então, pensa. Ficou na dependência total. Eu fiquei na dependência total. E um dia antes, no sábado, roubaram meu celular. Então dava para pegar o dinheiro e comprar um outro celular. Mas eu falei, não vai mudar minha vida. Subi no altar, bispo, coloquei meu sacrifício. Quando eu desci outra pessoa. Porque outra coisa também, eu morria de medo de entrar em quadra. Quando eu entrava para jogar, eu tinha medo. Insegura. Insegura, não acreditava no meu potencial, no meu trabalho. Tinha medo de errar, eu tremia quando eu entrava em quadra. Quando eu desci do altar, eu desci forte. Até o jeito que eu comecei a treinar mudou. Eu comecei a treinar com força, a me dedicar, a fazer extra. E na época eu treinava com um time profissional, mas eu não jogava. Não ia para os jogos. Aí comecei a ter... O meu técnico vendo aquela mudança em mim, começou a me colocar para jogar, me levar para os jogos. E eu entrava assim, eu ia entrar um ponto que eu era reserva. Eu entrava como se eu fosse mudar o jogo, resolver... E aí as coisas começaram a acontecer, porque eu desci daquele jeito do altar. Eu fui transformada ali em cima. A partir dali as coisas começaram a mudar. Meses depois, eu já recebi uma proposta para ganhar 5, 6 vezes mais.
Logo depois tinha o sonho também de ir para a seleção brasileira. Eu fui convocada. Quando eu fiz esse vídeo da Igreja Universal, era muitos anos atrás, então eu ainda estava na seleção sub-22. Nós somos campeãs sul-americanas nesse ano. Eu fui eleita a melhor aposta do campeonato. Depois eu fui para a seleção sub-23, fui campeã mundial. E as coisas começaram a acontecer. Aí recebi o Espírito Santo, tudo foi transformado, aquele vazio, aquela tristeza, o complexo de inferioridade, tudo acabou, bispo. Eu passei a ser uma pessoa forte, eu me transformei. Só que ainda faltava um ponto. Eu tinha uma vida financeira abençoada, eu tinha a vida espiritual abençoada, mas eu ainda não era feliz no amor. Eu não tinha um casamento. E eu sabia que arrumar um namorado, eu poderia arrumar, mas eu queria um homem de Deus ao meu lado. Um homem que me apoiasse, que entendesse a minha vida, que me ajudasse a ficar firme na fé. Um homem que tivesse o mesmo espírito que o meu. E eu lembro que na época eu tinha entrada num apartamento e ia comprar um apartamento. E veio a Fogueira Santa. Eu falei, não, o altar já me deu tudo, o altar vai me dar também uma vida sentimental abençoada. Coloquei aquela entrada do apartamento no altar. Meses depois eu conheci o meu marido. Hoje eu tenho uma vida também sentimental abençoada, nós somos muito felizes. Eu aprendi realmente o que é ser amada, a ter alguém que tem a mesma fé que a sua, porque no meio que eu vivo não é fácil. Então ele está sempre me ajudando a permanecer firme, de pé. A minha mãe, que morava naquela casa que eu falei, eu comprei um apartamento para ela, num bairro muito bom da minha cidade, com um condomínio que tem piscina, churrasqueira, quadra, academia. Eu falei, mãe, vai lá e escolhe o apartamento que você quer, que eu vou te dar. Tirei ela do emprego dela, agora mando dinheiro para ela todos os meses. Então, toda a minha vida foi transformada. E de altar em altar, a gente tem colocado tudo. Tudo que Deus pede, bispo, não é o que eu quero. Porque se a gente for ver pela lógica, se a gente ficar pensando, mas eu vou colocar isso, como que Deus vai me dar mais? Não tem como, é a fé. Deus pede, a gente coloca e logo depois a gente recebe muito mais que supre o que a gente colocou, que não faz nem falta. Quando você desceu do altar, depois que você colocou tudo que você tinha e desceu na dependência de Deus, você desceu com a palavra. E essa palavra trouxe existência a tudo que não tinha na sua vida. Por isso você tem hoje um casamento, você tem sucesso na sua vida profissional, você tem sucesso em tudo. E só para lembrar, bispo, uma fogueira santa que a gente fez, que nós fizemos em dezembro e nós íamos casar em maio. E nisso a gente já tinha comprado o vestido de noiva dela, dos sonhos, a gente tinha comprado as alianças, a gente tinha todo o dinheiro para pagar a festa. E veio a fogueira santa de dezembro e Deus nos pediu tudo. Pediu o vestido de noiva dela, pediu as alianças, e nós fomos e colocamos tudo no altar. 1 mês e meio depois, Deus nos deu muito mais, que a gente fez uma festa muito melhor, a gente fez uma viagem, ela comprou o vestido mais bonito ainda, compramos tudo, e Deus nos honrou novamente. Nunca tiveram medo de ir para o altar? Nunca, bispo. A última Deus tinha pedido a premiação da Liga das Nações. Deus pediu a premiação antes de começar o campeonato. Eu não sabia se ia ter premiação, se ia para a final, nada disso. E Deus tinha pedido, eu falei, amém, tá ligado. Nós colocamos toda a premiação, o carro junto e mais um valor do meu salário. E agora, como todo mundo sabe, por causa da pandemia, aqui no Brasil, muitos times diminuíram investimento. As meninas tiveram que diminuir salário, alguns times nem vão participar do campeonato, e nós recebemos uma proposta da Europa, né? Eu estou indo para a Turquia mês que vem, um salário assim muito maior do que eu ganhava aqui, uma proposta que quando não era crise, na época que estava normal, a gente não tinha tido. E hoje, no meio da pandemia, a gente tem uma proposta dessa, compramos outro apartamento agora, em meio à pandemia. Então, bispo, o altar nos deu tudo que a gente tem hoje. Mas, acima de tudo, eu fui campeã mundial, eu realizei o sonho
de me casar, eu dei uma casa para os meus pais, hoje a gente vive bem, come bem, mas acima de tudo o Espírito Santo, Ele é o meu maior tesouro, porque Ele me transformou, Ele me trouxe a paz que eu não tinha, a alegria que eu não tinha, a força que eu não tinha, nos momentos de luta, Ele que está ali comigo, me fortalecendo, me direcionando, me mostrando o caminho, então Ele é a maior bênção que veio do altar para mim. E até é bacana esse momento, porque há 7 anos e meio mais ou menos atrás, lá na João Dias, eu cheguei com o senhor lá e era uma fogueira santa. E o senhor falou assim para mim, se você não tem o Espírito Santo ainda, se você não tem o próprio Deus dentro de você, e você vai vir para o altar, não faça nenhum pedido, peça apenas o Espírito Santo. E eu tinha chegado em novembro, dezembro eu participei da fogueira santa junto com o senhor lá na João Dias, e na vigília da virada eu recebi o Espírito Santo. Graças a Deus. Deus abençoe, hein? Amém. Se você deseja ter a sua vida transformada, recorra ao altar. Ela recorreu ao altar. E você viu aí o resultado dela. Então, procure uma igreja universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa e você terá lá a direção do Espírito Santo através do homem de Deus para poder fazer com que você mude totalmente de vida, primeiro espiritualmente falando e depois as demais coisas lhe serão acrescentadas. Bom, nós estamos nos preparando para a segunda vigília do coração, sábado agora. A segunda vigília do coração, tivemos a primeira sábado passado e vamos ter a segunda vigília do coração sábado, que vai ser muito forte também, porque o Espírito Santo tem nos dado a direção para abençoar a todos, não só os obreiros. Nessa pandemia, nós temos feito reuniões abertas exatamente porque tem sido transmitido pela televisão e nós não temos como causar exclusiva a reunião para os obreiros, né? E se você tem uma experiência, se você teve uma experiência, foi batizado com o Espírito Santo, teve um encontro com Deus, é importante que você nos passe isso. Você pode mandar sua mensagem de voz ou uma mensagem escrita por esse zap que está aí na sua tela, 95339-2828, 95339-2828. É o zap que você pode mandar a sua mensagem, aí nós vamos entrar em contato com você e você vai conversar conosco aqui no programa Obreiros em Foco, 95339-2828. Vamos conversar com a Sandra, né? Lá do Maranhão, quer conversar conosco, ela quer contar a sua experiência. Sandra foi obreira, né, Sandra? Boa noite. Boa noite, bispo. Tudo bom? Tudo bem. Você foi obreira? Sim, senhor, bispo. Quantos anos? Passei 10 anos nessa obra. 10 anos? Sim, senhor. Então, ficou afastada há quanto tempo? Então, bispo, esteticamente da igreja eu não me afastei tanto, mas espiritualmente sim. Eu passei aproximadamente um ano e meio vivendo de forma totalmente desordeira, né? Desordeira? Sim, senhor. Sim, você se afastou por quê? Quer dizer, primeiramente, saiu de obreira por quê? Eu saí porque eu dentro de mim algumas malícias, né? Maus olhos mesmo contra os obreiros, contra o pastor, né? Na época aconteceu algumas circunstâncias na minha família e eu me revoltei a ponto de desacreditar de tudo e até mesmo de eu, entendeu? Uhum. E comecei a virar a cabeça mesmo e só não fiz coisas piores por temor ao meu esposo, que é obreiro, né? E não saí de casa por conta disso, mas vontade não faltou. Certo. Agora, você se transformou numa dracma perdida, né? Ia na igreja, mas estava perdida. Sim, senhor. Exatamente. Uhum. Exatamente. E qual foi assim, o ponto forte desse afastamento? Qual foi assim o fundo de poço que você viu que realmente você estava perdida? Pastor, foi no momento em que eu comecei, né, a ter mágoa
né, de mim e do próprio Deus, porque eu comecei a pensar que Deus não era comigo, que Deus desacreditava de mim, né? E eu até pensei em tirar minha vida, cheguei a ficar diante de uma ponte, né, para tentar realmente isso, estava decidida a morrer quando eu recebi uma ligação, né, de uma pessoa que muito me admira, me cuida, né, desde criança, e ela também passou por situações bem ruins na obra, e ela me ligou falando, não faz isso, vem aqui conversar comigo. Foi quando eu ouvi a voz dela, né, que através do próprio Espírito Santo usou ela, e eu fui até o encontro dela. Foi numa sexta-feira, no mês de dezembro. Né, e eu fui em uma das igrejas universal aqui do Maranhão. E, né, incrivelmente, na sexta-feira. E eu manifestei nessa IURD. Sim. E a partir dali, né, eu começar a ser cuidada pela esposa, enfim. E fui tendo alguns momentos com Deus. E quando veio essas vigílias, aí começou aí a Deus me moldar conforme eu me entregava. Mas o auge maior foi nessa última, né, bispo? A vigília do coração. Sim, senhor, bispo. A vigília toda, assim, do início ao fim, foi o próprio Deus. Eu estava sentada bem na frente, na catedral aqui do Maranhão, e parece assim que estava só eu e o senhor, assim, entende? Parece que não tinha mais ninguém, você estava falando meu nome e pronto. Na hora do testemunho, pronto, eu desaguei por dentro, eu estava chorando, né? Esteticamente não, mas por dentro eu estava me acabando de chorar. Porque o Espírito Santo realmente foi lá dentro da minha alma, entendeu? Quer dizer, você se viu na situação do Daniel, Sim, caindo no inferno em vida, senhor. né? Sim, senhor. Eu tive até algumas alucinações, né, bispo? Uhum. Sim, senhor. Sei. Tive Então, algumas alucinações. e quando... Bom, aí você ouviu o relato do Daniel, depois ouviu a palavra. O que aconteceu nesse dia? Nesse momento? Aí quando o Senhor pediu, quando o Espírito Santo, através do Senhor, falou para a gente falar tudo para Deus, né? Quando o Senhor até deu uma pausa, né? Desligou as luzes e tudo. Naquela hora ali eu falei, Deus, é tudo ou nada. Agora eu vou me derramar diante do Senhor e venha o que vier, mas eu vou ser 100% serva. Eu não quero saber de título, eu não quero saber de nada. Eu quero saber que eu quero ser de Deus 100%, integralmente. E ali eu me ajoelhei mesmo no pó, né? Eu estava até um pouco com umas enfermidades. Na hora eu não liguei para nada. Me prostei ali, eu falei tudo, bispo. Eu falei quem eu era, o que eu fazia, que não adiantava, que eu era fingida, falei tudo para Deus, tudo mesmo. E quando o Senhor pediu para a gente levantar, a força de Deus me levantou junto e eu percebi a presença de Deus de forma gloriosa. Eu nunca em toda a minha existência tive experiências como essa e eu creio que daqui é nova criatura. Eu tenho certeza disso. Como é que você está hoje? Hoje, eu me olho no espelho, eu tô aqui, né, me olhando no espelho, eu tô perplexa, assim, eu era uma pessoa na sexta. Hoje, eu sou outra pessoa, entendeu? Até algumas pessoas que me conheciam na época que eu estava meio assim, falaram, você tá diferente. Tem algo em você que tá diferente. Eu falei, é a presença de Deus que tá diferente dentro de mim. Isso eu faço questão de expor. E hoje eu não o seu busco marido mais percebeu título. isso? E que percebeu. Né? E que percebeu. Sim, senhor. Ele falou para mim, você tá diferente. Entendeu? E eu falei para Deus que a partir daquele dia, então, eu seria integralmente serva. Entende? Não almejo título, cargo, posição. O que eu quero, bispo, é servir a Deus, aonde Ele me pôr. Entendeu? Amém. Tá ligado. Que Sim, Deus te senhor. abençoe, viu, Sandra? O Senhor também, abundantemente. Seja bem-vinda ao reino de Deus novamente. Amém. Deus abençoe Obrigada. você. Fica com Deus. A Vitória está na linha, ela é lá de interior de São Paulo, Santa Fé, e o bispo Irlan vai conversar com ela. Boa noite, Vitória. Boa noite, bispo. E você? Sim, fale. A minha experiência, né, da vigília do coração
foi a respeito do batismo com o Espírito Santo. Você é membro da igreja? Como é que é? Sim, bispo. Há 5 anos, né, eu sou membro da igreja, batizada, né, só que eu não conhecia a Deus, né. Na verdade, eu achava que eu conhecia, né, que eu era batizada com o Espírito Santo, porque por estar presente na igreja, por servir, né, por ajudar outras pessoas também, mas de verdade, de fato, de verdade, eu não conhecia a Deus, né. E diante da pandemia, né, que veio, onde a gente ficou confinado dentro de casa, onde os cultos passaram a ser mais online, porque na minha região, né, na minha igreja, a gente não estava tendo cultos, né? A gente estava tendo orações porque foram proibidas, né? Então a gente estava assistindo o culto online, né? E até então, no começo, eu estava participando, estava na fé e tal, mas chegou um momento que eu comecei a me decair espiritualmente. Aí eu comecei a parar de orar, a parar de buscar, de assistir às reuniões, e eu me afastei completamente de Deus, bispo. E isso veio à tona o pecado, né? E então, eu percebi, né, a minha verdadeira condição diante de Deus. Então, esse distanciamento social aconteceu um distanciamento também espiritual. Sim, senhor. Você se afastou dos cultos presenciais, se afastou da igreja e se afastou de Deus também. Sim, senhor. E então... Sim. Pois não, pode falar. Então, bispo, a partir desse momento, eu percebi a minha real condição. Então, eu pensei comigo. Então, comecei a fazer o quê? Partir para outros caminhos. Aí eu comecei a pesquisar sobre questões, tipo... minha cabeça começou a virar. Então, eu comecei a pesquisar sobre outras religiões, espírita, me envolver com coisas demoníacas mesmo, entende? Sim. Coisas que não eram de Deus, que eu sabia, entende? Só que eu não queria saber disso. Eu estava realmente, me aprofundando no abismo. Sim. E então, sabe, mas a consciência, ela sempre nos acusa, ela sempre nos mostra que a gente precisa mudar, que aquilo ali não é o caminho certo, é como se fosse o próprio Deus nos alertando. Então, eu reconheci, né, e um dia anterior da vigília, eu orei, eu pedi para Deus perdão, né, porque Qual eu reconheci vigília? que eu... Qual vigília, Vitória? A vigília do coração. A última, sábado. Pois não. E então, eu, né, um dia anterior, que foi no sábado, né, na sexta, né, eu orei a Deus, né, eu pedi perdão a Deus pelos meus pecados, ali eu confessei, porque eu sabia quem eu estava sendo, entende? E aconteceu que eu pedi para que Deus, Ele me desse do Espírito dEle, que Ele me fizesse eu conhecer Ele de fato, de verdade, porque até ali eu não conhecia, eu só conhecia Ele de ouvir falar. Então eu falava para Deus, eu não quero conhecer o Senhor de ouvir falar, mas eu quero conhecer o Senhor de fato, de verdade, né? E então na sexta, no sábado, né, quando eu fui participar da vigília, né, que uma obreira, né, que é a nossa líder, eu sou da FJU, e ela me falou para mim, Vitória, participa da vigília e tal. Aí eu fui participar. E ali naquele momento, quando o bispo falou, viu o testemunho do obreiro, que falou que ele se acomodou e tal, e nisso ele teve aquela experiência. Então, o bispo falou que a gente deveria abraçar a nossa oportunidade, porque aquela ali poderia ser a última. Que se a gente ficasse no pecado, a nossa alma foi no inferno. E aquilo ali, eu me identifiquei com aquilo, né? Então, naquele momento, né, que eu estava ali prostrada e pedindo perdão para Deus, né, e buscando reconciliação e tal, o bispo falou que aquele que a gente se levantasse, e que aquele que tivesse o Espírito Santo seria renovado, e aquele que não tivesse iria receber. Então, foi naquele momento ali que eu recebi o Espírito Santo. Na hora que eu me levantei, foi uma experiência gloriosa, bispo. Não tem palavras para me explicar, foi um gozo, foi uma alegria, foi um fogo, e no mesmo tempo eu comecei a falar em línguas que eu não conhecia, e foi uma coisa gloriosa. E desde então, né, a partir daquele momento, eu tenho sido uma nova Vitória, né? Realmente voltei ao primeiro amor e não quero largar, nunca mais. Que bacana, hein? De sábado para cá. E mal posso esperar pela próxima vigília. Uma nova Vitória.
É a Nova Vitória. Que bom. E sábado você vai estar firme e forte novamente. Sim, senhor. E já está convidando as pessoas, como é que é? Sim, vou fazer esse trabalho de convidar, né? Porque almas têm que ser ganhas. Que bom. Vitória, que Deus continue te abençoando. Obrigado Amém, pelo seu bispo. testemunho. Boa noite. Boa noite. Nesse sábado, nós vamos ter então essa segunda vigília, a segunda vigília do coração, que vai ser muito forte, porque a oportunidade está sendo dada. As pessoas não podem reclamar, né, o bispo Irlan, de que não está sendo dada, não está sendo oferecida a oportunidade para que elas voltem para o Senhor Jesus, para que aquelas que estão na igreja se consertem com Deus e para aquelas que nunca pisaram os pés possam dar esse passo em direção ao Senhor Jesus. Né? Essa pandemia trouxe esta oportunidade. O próprio Deus, através dessa situação, deu para as pessoas uma oportunidade que nunca houve antes. Várias vigílias, a pessoa poder participar em casa, ela pode participar da vigília na cadeia, ela pode participar no hospital, na casa de recuperação. Está chegando a chance, a oportunidade para todas as pessoas. Muita gente, neste sábado que passou, foi alcançada. E nesta segunda vigília, você já deve se preparar, envia um convite para as pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que vai ser mais uma grande chance das pessoas serem batizadas pelo Espírito Santo, as dracmas perdidas, as pessoas que estão afastadas, sábado que vem, às 18 horas. E você que vai participar presencialmente aqui no templo deve chegar cedo, você já sabe como fazer, sabe quais são os procedimentos para entrar, então é importante que você chegue cedo para participar presencialmente aqui no templo nesse sábado, 18 horas, tá certo? E vamos seguindo em frente com a oração que estamos fazendo às 5 da manhã, todos os dias, de segunda a sábado, quer dizer, da madrugada de domingo para segunda, a madrugada de sábado, de sexta para sábado, nós estamos fazendo oração às 5 horas da manhã no Facebook, pelo Facebook Obreiros Universal, né, ao vivo. E se você, então, está participando de tudo desde sábado, então deve participar disso também. Eu tenho uma pessoa na linha. Alô, boa noite. É a Cristiane. Alô, boa noite. Cristiane, tudo bem? Tudo bem, bispo? Você fala do Rio de Janeiro? Isso, falo do Rio de Janeiro, Honório Gurgel. Sim, e aí? Qual foi a experiência que você teve? Você é obreira? Não, eu sou membro, mas eu estava afastada. Sim. O que aconteceu? Então, bispo, o que aconteceu foi o seguinte. Durante 5 anos, eu estava dentro da igreja, com a vida amarrada, e não entendia por quê. 5 anos fazendo propósitos, 5 anos dedicando toda a minha fé, mas na contramão. Porque, vou ser sincera, algumas coisas eu não concordava dentro de mim. Isso 5 anos dentro da igreja. E foi nesse sábado, bispo, nesse sábado, assistindo a Vigília do Coração, que eu tive uma experiência magnífica com Deus. Eu separei a camiseta branca, fiz o desenho do coração, conforme o senhor havia orientado, participei da vigília, e durante a vigília é como se eu usasse, durante esses 5 anos, um cabresto. Eu estava com um foco, o coração, na restauração do meu casamento, no meu marido. Ele que estava sentado aí. Por que a minha vida não saía do lugar? Era ele que estava sentado aí. Era ele que estava sentado no trono. Quando eu vi aquele trono, eu já tomei um susto. Aí eu falei, o que vai acontecer? Quando o senhor colocou... E o primeiro que o senhor colocou foi o boneco do marido. Ali, naquele momento, foi tirada a venda dos meus olhos. Naquele momento. Ali eu entendi o que eu não entendi há 5 anos, porque estar dentro da igreja há 5 anos, eu ouvia, mas eu não dava ouvidos, é diferente. Uhum. E depois de quando terminou a vigília, eu fiz conforme o senhor falou. Eu peguei uma cadeira, fiz o desenho do coração, conforme o senhor havia orientado, participei da vigília, e durante a vigília é como se eu usasse, durante esses 5 anos, um cabresto. Eu estava com um foco, o coração, na restauração do meu casamento, no meu marido.
eu levei no meu quarto, eu abri a janela, peguei a Bíblia e ali eu pus tudo para fora. Lógico que Deus, ele sabia de tudo, mas tinha que ter da minha parte, abrir a boca e falar para ele ouvir. E ali eu fui colocando toda a minha sinceridade em julgo. Eu coloquei, meu Deus, eu estava com o meu coração no meu marido, no meu casamento. Por isso que eu ouvia só falar, como Gideão. Ele ouvia falar das grandezas de Deus, mas ele não tinha uma experiência de ir à luta, de fazer acontecer. Mas porque ele estava com o altar de Baal, como eu estava com o altar de Baal no meu marido, no meu casamento. Eu falei com Deus e foi tão forte que até fisicamente eu comecei a sentir náusea. Muita ânsia, muita ânsia. E fui colocando para fora. E quanto mais eu falava, mais ânsia dava. Bispo, até antes de começar a vigília no sábado, a minha situação era afastada do trabalho por depressão, com laudo médico, faculdade trancada. Eu fiquei mais de 3 dias deitada na cama, sem tomar banho, sem escovar o dente, nada. Eu só via o dia clarear e escurecer pela janela. Eu não tinha condições, bispo, nem de levantar para fazer um arroz e feijão para o meu filho de 5 anos. E tinha comida dentro de casa, não é porque não tinha, não. O meu filho ficou à base de biscoito e água, porque era fácil dele, com 5 anos, abrir um pacote de biscoito. Era fácil ele ir na geladeira pegar um copo d'água. E ele pedia comida, eu não tinha condições. Porque isso me tomou de uma forma que o meu coração era 24 horas só pensando nisso. Bispo, depois que eu tive essa experiência com Deus, eu me levantei. Depois de colocar tudo para fora, eu me levantei e parecia que saiu um peso de 1 tonelada de cima das minhas costas. Eu me senti leve e eu tinha problema de insônia. Eu me deitei e falei assim: Deus, na tua palavra diz, eu não sei com quais as palavras, mas a mensagem é que eu me deitaria e logo pegaria no sono, porque o Senhor estaria velando por mim. Bispo, eu dormi tão tranquilamente, para ver o ponto que eu cheguei. Os médicos, eu estava fazendo tratamento com psiquiatra, o médico já tinha mudado 3 vezes a minha medicação em menos de 1 mês. Fora isso, só morfina, porque eu sentia dor por todo o corpo. Eu ficava num quarto escuro, não podia fazer barulho, não podia nada, eu não saía nem para ver a rua, nem no condomínio, eu não descia. E o meu filho, só por Deus, porque eu não tinha condição de sair de dentro do quarto. E ele com 5 anos, ele é totalmente dependente de mim, é uma criança. O médico me deu um tratamento de 2 meses de remédio de tarja preta. Depois, bispo, que eu acordei, depois da vigília, que eu tive essa experiência com Deus, eu levantei e acordei. Bispo, era 9 horas da manhã, minha casa estava toda faxinada, eu já tinha lavado roupa, eu já tinha feito comida, almoço, já tinha preparado o café da manhã do meu filho. Eu determinei que eu não sentiria mais dor e não tomaria mais os remédios. Desde agora eu não tomo mais, não tomo e não estou sentindo nada, não está me fazendo falta. Bispo, eu tenho um ânimo e assim, o foco é o Espírito Santo. Eu já estou na expectativa da próxima vigília no sábado. Tá ligado. E vai acontecer todas as outras... Eu tenho certeza, em nome de Jesus, hoje eu encontrei a prioridade da minha vida. Isso. Bispo, hoje, quantas pessoas não estão no inferno? Eu pensei isso, quantas pessoas não estão no inferno hoje, querendo essa oportunidade, e eu deitada, vendo o dia passar, porque o meu coração estava numa pessoa, estava no meu marido, e não, de fato, em quem tem que estar. Exatamente. Conforme o senhor foi falando ali, e o bispo Leandro ficou apertado, ali eu falei, o que eu estava fazendo da minha vida? Porque não cabe, não tem 2 espaços, não tem 2 lugares, ou é ou não é. Então, quando se fala em entregar tudo, é isso, é a vida no altar. O meu propósito é esse. E eu já estou contando os minutos para sábado. Eu já estou ligando para a família em São Paulo, atualmente eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou paulista. E eu já estou passando a fé para as pessoas. Isso, eu estou fazendo coisas que, assim, eu não fiz durante todo esse tempo. E eu já vou me livrar do psiquiatra essa semana. Falar para ele, eu não quero mais as consultas. Eu não quero, eu não preciso. Eu descobri o foco. É isso aí. Caiu a Eu ficha. estou muito feliz. Caiu a ficha. Caiu a ficha, bispo. O que não estava dentro de si
5 anos que, por mais que eu estava lá dentro, não entrou como entrou na vigília do sábado. Porque tanto é que surgiu o efeito imediato. Amém. Ô Cristiane... Graças a Deus. A minha alma está... Hoje eu entendi que não é o que eu quero. Existe uma alma. E essa alma está entregue na mão de Deus. Amém. É isso aí. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Exatamente, porque tudo é como se fosse assim, Bispo. Eu vou te dar um exemplo fácil para as pessoas entenderem. Imagine um quebra-cabeça com 100 peças. Eu ficava perdida, não, essa peça não bate aqui, não entra ali. Depois da vigília, as peças foram se encaixando. A leveza, eu acordo leve, sem dor, o meu dia é produtivo. E assim, é uma transformação. Foi um divisor de águas essa semana, a vigília do sábado. Tá ligado. E a partir de hoje, a partir de sábado, não divida o trono que está aí dentro de você com ninguém. Não vale a pena. Não, o cabresto saiu. Agora eu tenho a visão. E eu não abro mão de nada e por ninguém. Amém. Deus abençoe você, Cristiane. Amém. Em nome de Jesus. Felicidade para você. Muito obrigada pela vigília. Deus o abençoe sempre. Amém. Deus abençoe você também. Bom, o momento de meditação, eu ia colocar a vinheta e tal, mas o momento de meditação é o testemunho da Cristiane. Você vai falar mais o quê? Estava aqui pensando, o senhor já poderia até terminar o programa. Claro, tem alguns minutos ainda, mas esse já foi o momento de meditação, já foi tudo. O que essas pessoas falaram, que aconteceu, interessante que os 3 testemunhos de hoje foram desta vigília de sábado agora. E é uma coisa que você, obreiro, preste atenção. Preste atenção. A Cristiane, ela pegou o Espírito. E se ela for inteligente, como eu creio que é, daqui para frente ela não vai deixar ninguém encostar para tentar empurrar Jesus no trono do seu ser. E é esse cuidado que eu tenho que ter, que você tem que ter, que o Bispo Irlan tem que ter, que todos nós temos que ter. Porque o que aconteceu com ela já aconteceu conosco. Que é o quê? A ficha caiu, quem tem que estar sentado no trono do meu coração, do meu ser, é o Senhor Jesus. Eu não posso dividir ele com ninguém. Mas o tempo passa. É isso que as pessoas têm que entender. O tempo passa. As lutas vêm, as necessidades aparecem, as tentações aparecem, as ofertas do mundo aparecem, as ofertas de conquistas. Está entendendo? Então, aí você tem que tomar cuidado para não esquecer disso. E aos poucos, sem você perceber, você ir colocando coisas e pessoas no lugar do Senhor Jesus dentro de você. E essas coisas e pessoas vão se tornar um Baal e que aí vai te dar uma série de derrotas, tanto na vida como na morte, após a morte. É esse cuidado que você tem que ter. É a palavra de Deus que tem que estar sentada aqui dentro. O Senhor Jesus. Se isso não acontecer, ou se você deixar que isso fuja de você, já era. Você perdeu a sua salvação e está achando que está arrebentando. Você perdeu a sua salvação e está pensando... Tem um monte de evangélico assim, está sim. Está lotado de gente, Irlan, de evangélicos, de modo geral, que pensa que tá arrebentando, é igual o sonho, o pesadelo do Daniel. A princípio ele pensava que estava subindo, daqui a pouco ele virou e desceu, foi direto para o abismo. E quando o Senhor Jesus está no lugar que deve estar na vida dela, então ela passa a ter um pouco do céu dentro dela. Como ontem nós tivemos aquela live, e o senhor falava com aqueles bispos e pastores que estão em outro país, passando por uma grande tribulação, uma perseguição, uma situação terrível, porém, dentro deles,
eles estão em paz, falando com o Senhor, felizes, brincando, mesmo enfrentando lutas. O que aconteceu com a Cristiane, 3 dias de depressão, quer dizer, ela está na mesma casa, no mesmo lugar, só que agora ela tem um pouquinho do céu dentro dela, porque o Senhor Jesus está no lugar que ele tem que estar. Um detalhe, o marido não voltou ainda. Pois é. Mas ela está em paz. Por que o céu é céu? Você quer ir para o céu? A gente pergunta, por que ela quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Porque o céu é bom. Não, você quer ir para o céu porque Jesus está no céu. Se Jesus estiver aqui, no lugar dele, então ali vai ser, o céu vai estar dentro dele. Exatamente. Então, a Cristiane, ela colocou o retorno, o objetivo dela era o retorno do marido, ao restaurar o casamento. Alguma coisa errada nisso? Não. Não. Ela ama o marido, quer que o marido volte, tem uma filha. Nada de errado. Mas quando que passa a ser um Baal isso dentro dela? Quando ela coloca esse objetivo sentado no lugar, no trono do coração dela, como primeiro. E Jesus de lado. Então ela ficou 5 anos na igreja e nada acontecia. E nem iria acontecer. Pense nisso. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E acompanhe aí a matéria dos proclamadores do telhado. E logo depois vem o Bispo Macedo com uma palavra para você. Fica com Deus. Deus abençoe e até a próxima. Amém. Para acabar com essa dor. O Espírito Santo me manda falar isso para você. O seu socorro vem do alto. Dele vem o socorro para você agora. E eu quero dizer para você que há saída para você. Não importa se você tem que pegar uma pena de 20, 30, 50 anos, há saída para você. Você está me ouvindo? Deus tem interesse na sua alma. Deus tem interesse em você. Basta você falar com Deus aí onde você está. Por essas antenas, a palavra que salva e liberta tem restaurado milhares de vidas pelo mundo. Porém, ainda há muitos sofridos e desesperados clamando por socorro. E precisamos da sua contribuição. Seja um proclamador do telhado e nos ajude a espalhar o espírito da vida. Doe pelo Banco Bradesco, agência 3.396, dígito 0. Conta corrente 15.250, dígito 1. Pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9. Conta corrente 206.577, dígito 0. Se preferir, doe através do site universal.org/doar. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal.